meus amores, tudo bem com vocês? Por que é que as famílias escolhem au pairs? Por que contratar alguém de outro país quando você pode contratar uma babá do seu país mesmo, né? Se funciona daquele jeito lá que eu coloquei no outro vídeo, que o preço fica bem caro, né? Se eles realmente pagam tão caro, por que é que eles continuam contratando pessoas de outro país? Porque eles continuam contratando au pairs e não trabalhar apenas com as nenes? Tudo isso eu vou explicar pra vocês hoje aqui, agora, nesse vídeo. Mas primeiramente, se você não é inscrito ainda aqui no canal, se inscreve aqui embaixo. Não esquece de ativar o sininho pra você receber as notificações quando eu postar um vídeo novo. E também me segue lá no Instagram, que é lá que eu posto a minha rotina de au pair, tudo que eu faço no meu dia a dia, dicas de au pair também, então vai lá me seguir lá também. Como todo mundo já tá careca de saber, a au pair, ela é flexível. Isso quer dizer que ela está disponível ali pro horário da família, coisa que uma nene, ela não é, porque não tem como você falar uma babá que ela vai trabalhar tal hora, depois tal hora, depois tal hora, depois tal hora, depois tal hora. Não tem como você pegar e falar assim, ah, isso vai acontecer aqui, isso aqui vai acontecer aqui, tudo bagunçado. Não, ela não tem essa flexibilidade, até porque se você não está pra ela, não dá pra ela um horário bem fixo, que ela possa sim fazer a renda dela com esse tempo, com esse horário, ela vai ter que procurar outro serviço e pra ela fazer isso, ela realmente precisa de um horário fixo. E outra coisa de benefícios pra família é que ela também não precisa ter um schedule fixo, ela não precisa ter um horário fixo, né, semanalmente organizado pela família, mas não necessariamente que ela precisa ter o mesmo horário todas as semanas. Ela pode ter uma semana um horário, outra semana outro horário, outra semana outro horário, e assim vai a família que decide quando ela quer que a au pair faça isso, quando ela quer que a au pair faça aquilo ou aquilo outro. E isso acaba um pouco dificultando a vida dos au pairs, mas é isso que beneficia a família comparado às nenes, que com as nenes elas teriam muito mais dificuldade de organizar isso. Outra coisa legal é, ainda falando da questão da flexibilidade, né? Tudo aqui engloba flexibilidade. O maior dos pontos de uma família escolher au pair do que escolher uma nene. Dias de neve, né? Snow days. Se um dia der uma tempestade de neve, a au pair tá lá. A au pair tá ali, tá ok. Mas a babá, ela não vai conseguir. Ela não vai conseguir primeiro dirigir até a tua casa se ela não mora lá. Se ela mora lá, se ela trabalhar mais do horário dela, ela vai te cobrar mais. Então, assim, você já tem duas coisas ruins acontecendo. Ou a família está pagando mais, ou ela não vai ter a babá naquele tempo e vai ter que se virar nos 30 pra poder arrumar alguém pra colocar no lugar, né? Já que no caso da au pair não é assim. A hora que eles quiserem, é só eles ligar pra alguém que vai estar lá na casa deles e vai falar assim, olha, hoje não tem aula, então as crianças vão ficar em casa, tá bom? E aí você vai ter que falar... Outro ponto também é quando a babá fica doente, né? Quando a babá fica doente, no contrato, né? Eles já organizam esses sick days. Sick days é quando você tá doente, né? Você tem direito de ficar tantas vezes doente durante o ano. Então você tem 3 sick days pagos, né? Isso quer dizer que você não vai trabalhar e você vai ser pago do mesmo jeito. Muitas famílias, elas são sensatas sim. Quando a au pair tá doente, eles deixam a au pair descansar e tal. Mas, como vocês sabem, também tem muita família que vai estar trabalhando e eles vão estar cagando pra que a au pair tá doente. Vai fazer o quê? Vou fazer o quê, minha filha? Vai ter que trabalhar doente, porque ou você trabalha doente, ou eu vou ter que pagar outra pessoa com você doente. E, assim, sabe? Não ia ser legal pra eles, então eles simplesmente preferem deixar a au pair trabalhar doente. E a au pair, como não tem sick days, então ela não vai ser paga por esse dia. Não vai ser descontada também, porque ela realmente tem que receber os 900. Eu sei de onde eu tirei esse preço, misericórdia. Abençoa, Senhor. Um dia a au pair vai ganhar $900 por semana. Mas enfim, os R$195,75 eles não podem descontar, né? Porque esse é o mínimo do salário da au pair. Porém, eles podem te pedir pra trabalhar no sábado. Se você ficou doente na quarta, eles podem te pedir pra compensar essa hora no sábado, né? E é algo que, mais um benefício da au pair. Porque doente, não doente, mal ou não mal, ela pode trabalhar de qualquer jeito. Sem contar que o salário, né? O custo-benefício pra eles é muito menor. Ter uma au pair, você vai gastar muito menos dinheiro do que você tendo uma nene. Por quê? Porque uma au pair você vai pagar um valor X pra agência. Claro que é um valor bem alto, né? Tem que ter uma graninha aí pra você dar de início pra agência. Porém, depois você só vai pagando aqueles valores menores durante ao decorrer do ano, né? Então isso já ajuda muito pra você. A babá não, a babá você tem que fazer todos aqueles horários. Se ela faz hora extra, tem que
pagar as horas, tem que ficar sempre contando horas. A au pair não, você sabe qual que é o seu schedule, né? A família sabe qual que é o schedule dela, que horários que eles trabalham e que geralmente qual é o tempo que a au pair vai trabalhar e se vai ou não passar das 45 horas. E se não vai passar das 45 horas, eles não estão nem preocupados de contar horas pra poder pagar hora extra, pra poder tirar horas, não sei o que. Algumas sim, porque infelizmente elas precisam que as au pairs trabalhem um pouco mais do que o necessário, mas a maioria delas não precisa, porque as crianças vão pra escola ou outra coisa do tipo. Se você for levar em consideração que a au pair vai morar na tua casa, vai fazer as coisas lá, e assim, claro, gente, nas contas vai dar diferença, na comida vai dar diferença? Vai dar diferença, mas é alguma coisa que você inclui no meio das suas contas, entenderam? Não é algo que vem do nada, não é um pagamento que você tira do seu bolso e fala, vou pagar pra essa pessoa. Aumentar um pouquinho a conta aqui, um pouquinho ali, fica um pouco diferente, né? Eu acho que a pessoa, ela sente menos esse impacto, né, de ter que pagar um pouco a mais nas contas do que ter que pagar um pouco a mais em dinheiro. Se você for comparar o au pair com a nanny, vocês vão entender aí o que eu tô falando. A au pair, ela vai estar disponível a todo momento, contando ainda com a flexibilidade. Ela pode trabalhar de noite, de dia, de tarde, de manhã, o horário que a família precisar, e não vai precisar ser paga, né, o adicional noturno, o overnight que a gente diz. Então a au pair, ela pode trabalhar de noite e não vai ter problema nenhum e a família não precisa pagar mais pra elas por conta disso. Sem contar que a au pair também pode ficar responsável por atividades que talvez uma babá não faria, como organizar muitas coisas das crianças que as au pairs fazem, e principalmente por morarem na casa, elas preferem ajudar um pouco mais do que o necessário pra poder ajudar mesmo na casa, pra poder fazer alguma coisa, se sentir mais útil. Eu gosto de fazer isso, né? Eu gosto de dar uma ajuda naquilo que eu posso. Não faço muito, mas eu gosto de dar uma ajuda. Então, acho que isso também conta como um benefício, né, pra família, porque são coisas pequenas que, se você for contar no dia a dia, isso faz sim a diferença. Então é isso o vídeo de hoje, bem curtinho aí, mas quero explicar, só pra explicar pra vocês por que é mais fácil, por que a família prefere contratar alguém, né, de outro país, que vai ter que fazer isso, vai ter que dar match, vai ter que procurar na internet, a pessoa vai ter que viajar, né? A gente tem aquele negócio da troca cultural, sim, tem, mas não é somente por isso, e geralmente não é por isso que as famílias procuram as au pairs, né? Geralmente é por todos esses benefícios que elas têm, que devem sim ser levados muito em consideração. A flexibilidade é o maior deles todos, né? Então tudo que você vai ver é a flexibilidade, cara. A flexibilidade que uma au pair tem, a família não vai achar com ninguém. Dificilmente ela vai achar com alguém. Então isso é algo que ajuda muito a eles, tá? O vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou, deixa o seu like aqui embaixo. Não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Me segue lá no Instagram para vocês poderem ver a minha rotina diária, o que eu faço nos Estados Unidos, várias dicas, várias coisas legais para vocês. Um beijo no coração de todos vocês e eu vejo vocês no próximo vídeo.